Bom, hoje vamos falar como as mídias podem se tornar gatilhos. Para isso, eu decidi dividir em alguns tópicos, tendo 5 no total. O primeiro, o que são as mídias? Segundo, o que são gatilhos? O terceiro, mídias de TV como gatilhos. O quarto, mídias virtuais como redes sociais, YouTube e outras coisas. E por final, o que são jogos como gatilhos. Bom, para começar, você sabe realmente o que são mídias? As mídias são de um conjunto. Elas agem em conjunto. E não é só aquela mídia que você enxerga normalmente que pode ser um tipo de mídia. Existe a mídia auditiva, que são as músicas. Temos também as mídias mais físicas. Quadros, pinturas, artes. Artesanato é um tipo de mídia, desde que seja entretenimento. A mídia consiste em diversos meios de comunicação, tendo como base central informar, entreter e comunicar. O universo midiático age de uma forma a espalhar informações de modo geral, sem focar muito em o que é bom e é ruim. E vamos descobrir o porquê pode ser bom e o que pode ser ruim neste vídeo. Alguns tipos de mídia, como jornais, TV, rádio, videogames, entre outros, podem ser bem coerentes para sua vida e também podem ser maléficos. Isso é o que vai ser abordado nesse vídeo. Como isso pode te fazer mal e como isso pode te fazer bem. Porque no século atual, com o avanço da tecnologia, temos que nos moderar bem a esse respeito. O termo mídia se originou em mass media, do inglês, querendo dizer mídia de massa, o que a população quer ver. Bom, para falar sobre o que é mídia, já começamos, já expliquei um pouco, mas focando mais nos tipos de mídia, nós temos as mídias analógicas e as digitais, sendo que as digitais possuem a característica de ter feedback. Aquela palavrinha que a gente encontra em várias redes sociais, feedback, quer dizer resposta, resposta do telespectador, o que é muito importante. Já a analógica é conhecida como a mídia tradicional brasileira, ou do mundo, né? Que corresponde a TV, rádio, jornais, revistas, entre outras, sendo ela sempre unilateral. Apenas um lado informa, apenas um lado tem a palavra final. Grande parte, apenas um lado tem como falar. Ou seja, não tem como o telespectador interagir com esse tipo de mídia. Já nas mídias digitais, existem chamadas redes sociais, que podem servir como comunicações instantâneas. Ou seja, você manda uma mensagem rapidamente, já chega a pessoa e a pessoa te responde. É algo muito mais abrangente, porém, tem claro seus problemas que vão ser mais abordados dentro desse contexto neste vídeo. Você sabe o que são os gatilhos na real? Bom, quando a gente ouve gatilho, pensamos automaticamente em armas, em pistolas, em vários tipos de coisa. Porém, gatilho é realmente isso. Só que não físico, psicológico. É algo mais psicológico do ser humano. É um aspecto que vem direto da mente. Eles são mensagens que podem ser transmitidas e o nosso corpo capta de forma a agir de formas diferentes com relação a isso. Podem ser eles ruins ou bons. São mensagens que podem se transmitir através de vídeos, músicas, filmes, séries, os mais diversos casos. Ele pode nos fazer tomar decisões que, se não tivéssemos visto este gatilho ou ouvido este gatilho, não aconteceria. Por exemplo, casos como se cortar e vários outros aspectos até levar ao suicídio. Sendo abrangente nas mídias analógicas, temos como principal e mais focada os jornais de TV, os repórteres. Você já deve estar acostumado a ver na Record, na SBT, na Globo e em vários outros canais de TV esse tipo de mídia. Porém, elas podem ser um tanto quanto tóxicas para a nossa mente. De forma que, toda vez que a gente vê um jornal, sempre tem tragédias, coisas ruins e pesa no nosso subconsciente. Isso pode fazer as pessoas desenvolverem o que já é comum na sociedade, de aceitar aquilo, achar aquilo comum e normal. Quer ver um exemplo de gatilhos em filmes? Bom, quem nunca viu um filme de Jack Chan, Jet Li, ou outros grandes artistas marciais e sentiu uma vontade extrema de lutar com eles? Isso é bem comum na sociedade. Você vê um filme, você quer viver aquilo, porque é algo totalmente fictício e incrível. É algo que te faz ter um boom mental, te faz se prender a uma mídia e se prender a uma ideia que vai te fazer bem ou mal, dependendo muito do contexto. Levando as músicas, por exemplo, músicas que fazem apologia à droga, sexo, bebidas e vários outros tipos de coisas podem nos levar a ter uma vontade de fazer aquilo e podem se tornar um gatilho para nossa mente. Fazer com que ajamos de forma totalmente diferente do nosso habitual. Fazer com que, por exemplo, músicas tristes nos deixem para baixo.
é algo bem comum e que é ruim para o nosso ser. Não que ficar para baixo seja algo ruim, mas que se manter para baixo seja algo ruim. Porque menos com menos na vida real não é o mais. Bom, vamos começar agora a abranger as mídias virtuais. Vamos começar pelas redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp e outros tipos. Provavelmente você já usou uma rede social. É algo bem comum hoje em dia. Com o avanço da tecnologia, todos nós queremos nos comunicar mais facilmente. E bem, isso pode ser algo que não seja tão benéfico. Você já deve ter visto as pessoas só compartilham coisas boas ou apenas coisas ruins em suas páginas. E que pode te levar a ter um gatilho, porque as informações ali estão manipuladas. As pessoas tiram do contexto. Elas fazem o que querem. Como temos exemplos de fake news que foram compartilhados no Facebook no ano passado, em 2018. Os presidenciáveis estão sendo expostos e acusados de várias barbáries que nunca haviam cometido. E isso é algo real. Não é uma invenção da mídia ou a invenção da Globo, como muitos falam. Na internet nós temos acesso ao YouTube. Bom, o YouTube é uma plataforma incrível. Você pode ter muitas coisas boas. Porém, ele também tem esse lado podre. Um youtuber influencia muito o pensamento dos seus inscritos. Nós vemos isso hoje em dia com o Felipe Neto. Ele é um grande youtuber, ele é um dos maiores do Brasil. O Whindersson, outros canais tão grandes quanto. O maior do mundo, o PewDiePie, ele influencia demais seus inscritos. Falando sobre um contexto do YouTube, algo bem pesado que ocorreu. O caso Jake Paul. Ele foi até a Floresta do Suicídio no Japão, conhecida como Aokigahara, e em um ato totalmente horrendo e deplorável, gravou uma pessoa que tinha acabado de se matar. Isso é algo que pode despertar gatilhos nas pessoas. As pessoas podem ter vontade de se matar, ou então entrar numa depressão por ter visto um vídeo de um homem morto. Bom, agora nós vamos tratar um pouco sobre os jogos como gatilhos. Esse é um tema que eu estava querendo muito falar, porque nós tivemos o caso esse ano do massacre em Suzano. Foi um clima totalmente tenso e tivemos a culpa total disso. É algo errado culpar os jogos por isso. Falaram que foi culpa do Free Fire, do PUBG e de jogos de tiro. Mas preste atenção, se você parar para analisar realmente, será que foi mesmo culpa dos jogos? Será que aquela pessoa já não tinha um distúrbio mental? A comunidade gamer influencia os jogadores que começaram a jogar agora, que acabaram de entrar, a se alterar conforme aquela comunidade é. Isso pode ser algo bom, dependendo da comunidade. Porém, pode ser algo totalmente tóxico em outras. Temos o caso, por exemplo, da comunidade do LoL, League of Legends, que fez com que as garotas fossem discriminadas. E hoje em dia ainda são muito discriminadas. Só que as pessoas não sabem, mas é um dado extremamente importante e deveriam ter mais conhecimento de que cerca de 52% das pessoas que jogam são mulheres. 52%. Só para deixar claro, é a maior parte. A gente tem muito preconceito com jogo não é de menina. Será? Você pode pegar jogos como Resident Evil, Call of Duty, Battlefield, e o que você vai descobrir é que são jogos que você vai se divertir muito mais do que ativar um gatilho. Sim, eles têm a parte do gatilho, porque você vê pessoas morrendo, personagens fictícios morrendo e sendo jogados no chão. Porém, eles têm muito mais a te ensinar do que realmente ativar gatilhos. Eles podem te fazer muito mais feliz, dependendo da forma com que você vai jogar e de como você vai agir no jogo. O ser humano tem um aspecto psicológico muito forte e muito presente na sociedade. Isso nos faz parar para analisar tudo e todos que estão à nossa volta. E tentamos sempre nos adequar à sociedade. Mas isso é realmente certo? Essa pergunta fica para você que está me assistindo. Isso é o certo? Você tem que se adequar àquilo que o mundo te diz? Bom, agora vamos ver uma previsão do futuro. Temos duas vertentes. De um lado, temos a completa proibição dos jogos. E de outro, a chance dos jogos serem completamente aceitos na sociedade. E que ainda vão ter, sim, a participação psicológica e fazer com que as pessoas ativem gatilhos. Mas as pessoas vão aceitar melhor e entender que nem tudo vai ser culpa deles. Que nem tudo é realmente um erro dos jogos. Por exemplo, nas escolas, em diversos colégios, lá fora e aqui no Brasil mesmo, existe um projeto aqui no Brasil onde escolas ensinam com jogos. Jogos realmente como Call of Duty, Battlefield e diversos outros que fazem com que as pessoas tenham uma interação melhor.
Esses jogos que eu acabei de citar, Battlefield e Call of Duty, te inserem em contextos históricos incríveis. Eles te mostram como foi a Primeira, a Segunda e a Guerra Fria. É impressionantemente bem feito. Além dos gráficos, eles conseguem te inserir dentro daquele mundo e te fazer participar da história e do contexto histórico. Jogos como The Sims, SimCity, eles te ensinam muito sobre geografia, sobre como é o cotidiano de uma outra pessoa. Em The Sims, principalmente, você vê personagens com inteligências artificiais muito bem construídas, que têm a própria língua e que agem de formas aleatórias. Você só vai comandar um pouco da vida deles. Eles vão viver dentro do seu mundo. Temos os jogos de esporte, por exemplo, NBA, FIFA, PES e vários outros que podem influenciar as pessoas a ter um hábito saudável com o esporte. E disso, né, poucos sabem, poucos prestam atenção. Apenas quando saem notícias realmente pesadas, as pessoas param de prestar atenção naquilo. Nós sempre ouvimos deméritos sobre os jogos, porque sempre foram coisas de criança. Só que o que poucos realmente entendem é que cerca de 80% dos jogadores hoje em dia têm na faixa entre os 15 aos 48 anos. São pessoas de idades bem mais avançadas que jogam. E não aquelas criancinhas como era antigamente, quando o Super Nintendo ou o Nintendo 64. A gente tem muito preconceito na nossa sociedade. Nós precisamos quebrar isso. E bom, era isso que eu tinha para passar hoje. Essa foi a minha mensagem. E para te informar, agora cabe a você fazer com que o nosso futuro seja um ou outro.